Olá, líderes e gestores! Bem-vindos a mais uma análise focada em quem está no comando das decisões. Hoje a gente vai direto ao ponto e destrinchar uma das maiores armadilhas do mundo corporativo. Como o crescimento acelerado, sem aquele controle financeiro rigoroso, pode acabar sabotando a própria operação. O nosso foco aqui é mostrar de um jeito bem prático como a previsibilidade do fluxo de caixa e a tomada de decisão estratégica são literalmente a base para sustentar a expansão de qualquer empresa. Vamos entender como transformar dados perdidos em controle absoluto e, claro, em resultados reais de negócio. Bom, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos essenciais: o paradoxo do crescimento, os sinais de alerta, o monitoramento contínuo, os riscos do processo manual e, para fechar, automação e decisões estratégicas. Começando pelo ponto 1, o paradoxo do crescimento empresarial, ou seja, receita versus controle. Tem uma citação do nosso material de base que define muito bem o problema. A empresa cresce, o volume de vendas aumenta, mas a gestão começa a perder o controle. Sabe aquela ilusão super comum nos negócios de que vender mais resolve absolutamente todos os problemas? Pois é, escalar uma operação de forma muito rápida geralmente traz uma surpresa meio amarga. O caixa oscila, os custos sobem de um jeito quase invisível. O que acontece na prática é que o próprio crescimento cria uma complexidade operacional gigantesca. Sem uma visibilidade perfeita, cada novo cliente acaba adicionando uma camada de caos, e não apenas lucro no bolso. E aí a gente precisa se perguntar uma coisa fundamental. Por que as decisões estratégicas, de repente, passam a ser baseadas puramente na urgência diária? Pensem bem sobre isso. Aquele planejamento de longo prazo, feito com tanto cuidado no início do ano, acaba sendo jogado pela janela quando o fluxo de caixa começa a balançar na fase de expansão. A estratégia, de uma hora para outra, dá lugar ao pânico. Trazendo um exemplo bem real do mundo corporativo para ilustrar como a gente evita essas decisões baseadas só na urgência, imagina uma empresa que está no auge do faturamento. O time de vendas está lá, batendo recorde atrás de recorde. Só que chega o dia de pagar a folha dos funcionários ou um fornecedor essencial e a liderança financeira descobre aos 45 do segundo tempo que não tem dinheiro na conta. Por quê? Porque os recebimentos estão descasados dos pagamentos. A alta gestão, que está operando totalmente no escuro, precisa reagir tomando empréstimos de emergência com juros altíssimos só para pagar incêndio. Em vez de antecipar a dor de cabeça com uma boa projeção de fluxo de caixa, a empresa entra no modo sobrevivência. Esse é o preço altíssimo do caos operacional. Ponto 2. Sinais de alerta nas operações. É hora de identificar as rachaduras. Essa perda de controle não acontece do dia para a noite, tá? Ela dá sinais muito claros, mesmo quando a linha de receita lá em cima parece maravilhosa. O grande segredo aqui é ficar de olho nestas 4 bandeiras vermelhas. Primeira, o dinheiro entra, mas não sobra. Ou seja, faturamento lá nas alturas, mas o caixa está sempre no limite. Segunda, dificuldade para calcular o lucro exato. A liderança simplesmente não faz ideia do quanto realmente ganha em cada transação. Terceira, falta de previsibilidade financeira, operando sem conseguir enxergar nem os próximos 15 ou 30 dias. E a quarta bandeira, decisões reativas. A gestão só reage aos problemas depois que eles estouram, como no exemplo que a gente acabou de ver. Se a operação apresenta qualquer um desses sintomas, sinto muito, mas o controle financeiro não existe. Avançando para o ponto 3. Indicadores para monitoramento contínuo. A transição para o controle de alto nível. Então, como é que a gente sai desse caos reativo e assume o controle estratégico? O detalhe mais interessante aqui é que não estamos falando apenas de boas práticas. Estes 5 indicadores de margem e custos são absolutamente inegociáveis. Para que a previsibilidade do fluxo de caixa seja uma realidade, é obrigatório dominar o acompanhamento da margem de lucro. Sem isso, o desempenho real do negócio é um mistério. Além disso, é preciso ter uma formação de preço estruturada para garantir que ela cubra os custos e gere lucro de verdade. Também precisamos de um controle contínuo dos custos. E, claro, fechar a conta com a gestão do capital de giro e a projeção minuciosa do fluxo de caixa, para conseguir prever as crises muito antes delas aparecerem. Vale a pena destacar o capital de giro. Ele é literalmente o oxigênio do negócio. Representa aqueles recursos essenciais que garantem que a operação diária rode sem sobressaltos enquanto a empresa cresce. Uma gestão redondinha do capital de giro é o que evita a paralisia operacional no meio de uma expansão mais agressiva. É matemática simples. Conforme a empresa cresce, a necessidade de capital de giro cresce junto. Ignorar isso é o caminho mais curto para a estagnação. Chegamos ao ponto 4.
o risco das ferramentas manuais, entendendo por que as planilhas falham em escala. Mas se esses indicadores são tão cruciais, como a gente deveria acompanhar tudo isso? Vamos dar uma olhada nesse ciclo de vida operacional clássico. No dia 1, as planilhas funcionam que é uma beleza. São ágeis, fáceis de usar, mas aí chega a fase de crescimento e o volume de dados simplesmente explode. Logo depois, durante a expansão, a informação fica perigosamente espalhada. O comercial tem uma planilha, o financeiro tem outra. O risco crítico acontece de verdade quando essas atualizações manuais começam a deixar os relatórios super lentos e cheios de erros enormes. É nessa hora que pequenos deslizes passam despercebidos, viram uma bola de neve e aquela ferramenta que antes era salvação vira um passivo gigantesco para a operação. E o ponto 5, automação e decisões estratégicas, a solução definitiva. Para reduzir drasticamente esses riscos operacionais e conseguir escalar com segurança, a gente precisa mudar o método de jogo. E isso ilustra muito bem a escolha que a gestão tem nas mãos. No cenário sem automação, a gente lida com dados totalmente isolados, uma dependência gigante de trabalho manual o tempo todo e um risco altíssimo de falha humana, o que acaba comprometendo o caixa. Por outro lado, no cenário com automação, temos dados rodando em tempo real, todas as informações centralizadas em um único lugar, entregando o pico da eficiência operacional. A automação reduz o risco na hora, durante a fase mais crítica da expansão e, o melhor de tudo, devolve tempo para a alta gestão. Tempo para pensar no negócio de forma estratégica e não apenas ficar apagando incêndio o dia todo. Na prática, quando adotamos soluções especializadas, a dinâmica muda completamente. No controle manual, a gente tem dados descentralizados, decisões baseadas no susto e uma taxa de falhas lá em cima. Agora, quando se introduz um sistema integrado como o RP Poseidon citado no nosso material de base, a história é outra. A consistência dos dados passa a ser em tempo real e totalmente amarrada. A tomada de decisão deixa de ser urgente e passa a ser super estratégica e proativa. E a taxa de falhas despenca. O RP integra o financeiro, as vendas e as operações numa única base, em que a gente pode confiar de olhos fechados, impulsionando a eficiência dos executivos a um nível que as planilhas nunca alcançariam. Para fazer isso virar realidade na operação, o caminho lógico segue exatamente estes 4 passos. 1. Centralizar absolutamente todos os dados numa única base de informações. 2. Automatizar todo e qualquer processo operacional manual que pudesse ser automatizado. 3. Usar essa infraestrutura incrível para gerar relatórios que sejam sólidos, confiáveis e que mostrem o que está acontecendo em tempo real. E 4. Finalmente, com esses dados super precisos em mãos, executar a expansão dos negócios de um jeito puramente estratégico, seguro e escalável. Porque vamos combinar, sem uma base de dados centralizada, a gestão vira pura tentativa e erro. O rigor no controle financeiro não é só ficar olhando para planilhas e números. É ter o volante do negócio nas mãos de verdade. Por isso, deixamos no ar esta provocação final, que é essencial para quem está no alto escalão. Os altos executivos de hoje estão realmente gerenciando o negócio, mudando o futuro de forma estratégica, ou estão apenas sobrevivendo ao crescimento desenfreado das próprias empresas? A resposta a essa pergunta é o que vai ditar quem vai dominar o mercado amanhã. Aproveitem essas informações, revisem os controles, automatizem a inteligência de negócios e assumam o comando. Muito obrigado por acompanharem essa análise aprofundada com a gente e até a próxima.